muito bem-vindos ao canal Internalize. Eu sou a Glécia e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês como foi o meu despertar, um despertar espiritual. Foi um momento assim bem doloroso para cada um. Tem uma maneira de ser esse despertar, né? Acredito que na maioria das vezes pode vir a ser com dor, dificuldade, e no meu caso não foi muito diferente. Primeiro eu passei por uns problemas na tireoide, né? Eu descobri numa consulta ginecológica e fiz uma bateria de exames, porque fazia muito tempo que eu não fazia um check-up. E quando eu voltei no retorno com a médica, ela viu que eu já estava com a minha tireoide muito, mas muito alterada, que ela já me passou um medicamento ali na mesma hora e me encaminhou para um especialista. E eu descobri também que eu tava com um tumor, né? Só que ele tava num tamanho do grão de arroz, que é na glândula da hipófise. Precisei fazer aí uma ressonância para poder acompanhar. Não precisou fazer cirurgia, mas assim, eu passei um perrengue porque meu metabolismo parou de funcionar no normal. Então eu fiquei muito acima do peso, meus cabelos caíam bastante, é, unhas fracas. Eu passava por um sono assim, um cansaço que tipo assim, eu já levantava cansada e não foi o suficiente para poder me despertar. Não, passou-se um tempo, aconteceu um acidente de moto comigo. Eu estava trabalhando e foi uma fratura bem complicada, dá o nome de platô tibial, é onde pega a parte da patela de baixo do joelho com uma parte da tíbia e fraturou aí em 4 partes. E nessa primeira internação, eu fiquei aí mais de 12 dias, 13 dias mais ou menos, e eu precisei fazer aí pro centro cirúrgico 2 vezes porque a perna não desinchava de jeito nenhum. Parecia que era de um tamanho de um melão o meu joelho, ficou enorme, bem inchado. Precisei usar gaiola, né, para poder alinhar a perna, para poder ver se ajudava a desinchar. Até que passou-se uns dias, a perna desinchou e eu precisei ir para o centro cirúrgico novamente, só que dessa vez foi para poder colocar os pinos, as placas, para poder remendar a perna aí, né, vamos dizer desse jeito. E foi muito complicado, que foi muito dolorido para o corpo poder acostumar com esse corpo estranho dentro do corpo, né, da gente e tal, mas deu certo. Eu tive alta, eu fui para casa, fiquei mais ou menos uns 15 dias quando eu tive um retorno com o médico para ele poder acompanhar, tirar um raio-x para ver como é que tava. E na consulta, quando ele viu, estava muito infeccionado, estava muito sofrido a parte onde foi operada e tinha uma bactéria lá que não tinha como tratar em casa com os medicamentos. Eu precisei ficar internada novamente. Eu fiquei mais ou menos uma semana internada e foi um momento muito complicado da minha vida porque teve uma hora que eu precisei ali ficar sozinha, né? É muito ruim ficar sozinho. E eu tive alta e exatamente isso mesmo, tive alta. Eu tô olhando no caderno para lembrar certinho dos fatos. Uma semana depois eu saí, fui para casa, só que o que acontece? Essa foi a parte mais difícil, ter voltado para casa. Ah, mas por que eu ter voltado para casa? Porque foi realmente onde eu tive ali que ficar só comigo mesma, né? Eu tinha a ajuda dos meus pais, da minha irmã, alguns amigos iam ali me visitar de vez em quando. Tive bastante apoio nesse período, de bastante pessoas mesmo. Foi nesse período que eu vi realmente quem eram amigos. Graças a Deus, tive muito apoio, né? Não tenho o que reclamar. Só que teve um momento que eu precisei ficar sozinha comigo, que era o mais difícil. Porque eu vivia uma vida bem desregrada, né? Eu não me alimentava bem. Qualquer oportunidade de sair, eu saía para não ter que ficar comigo, para, né, mascarar a dor que eu estava sentindo. E
E entre outros problemas, a minha vida financeira ficou toda bagunçada, porque como eu fiquei afastada, eu tive que receber pelo INSS, que infelizmente acaba demorando um pouco mesmo, né? Pela quantidade de pessoas e tal. Mas assim, o período mais difícil foi esse mesmo que eu fiquei em casa. Porque eu tive que olhar para aquela dor, tanto física, emocional, mental e espiritual. Eu tive que olhar para essa dor e acolher e, e procurar saídas de como tratar, né? Tive que fazer bastante fisioterapias para poder voltar a andar. Eu fiquei andando, mancando durante um bom tempo mesmo. A pisada, eu tive que reaprender a andar. Então isso foi bem complicado. E no meio desse turbilhão de coisas foi onde surgiu a depressão, porque eu tive que parar, porque eu tive que olhar para essa dor e não era muito fácil olhar, né, para uma dor. Então, a partir do momento que eu resolvi despertar, né, a dor me fez despertar, porque era como se eu tivesse anestesiada, como se eu tivesse numa hipnose. Não sei bem explicar como era, porque passou a ser normal eu viver essa vida desregrada, como eu falei. Não me alimentava bem, não cuidava de mim, né? Eram problemas atrás de problemas, meus pensamentos eram negativos o tempo todo, era muito difícil as coisas para eu poder conquistar, sabe? Comprar coisas materiais era muito difícil, minhas coisas viviam quebrando, era carro, moto, era muita coisa acontecendo. Minha cadelinha vivia doentinha também. Por quê? Acredito que a energia, né, o meu campo vibracional, ele estava tão baixo, que eu acabei atraindo tudo isso. Porque sim, né? Eu tive que aceitar que eu atraí inconsciente, de certa forma, né? Porque quem quer atrair certas coisas conscientemente? Ninguém. Mas eu acabei atraindo. E para eu mudar essa polaridade, não foi muito fácil. Eu precisei fazer bastante terapia, eu precisei de ajuda de pessoas, eu busquei livros. Teve até um livro que eu li, ele é bem pequenininho, de um coach chamado Paulo Vieira, que se chama O Poder da Autorresponsabilidade. Aquele livro ali, me deu uma virada de chave, porque realmente, se a minha vida não estava bem, era responsabilidade minha. Não tem como eu responsabilizar o outro. Eram escolhas que foram feitas por mim e teve consequências. E assim até hoje vai ter consequência cada escolha que eu fizer. Hoje em dia eu tô mais consciente sobre isso, mas assim, esse meu despertar, ele foi bem doloroso mesmo. Mas doeu mais quando eu tive que olhar para mim e assumir para mim mesma as coisas que estavam erradas, sabe? Não é um testemunho, mas assim serve para poder alertar quem está passando por algum tipo de problema, porque nós somos responsáveis sim pela nossa vida. Eu sou responsável pela minha vida, você é responsável pela sua e assim por diante. E as consequências que essas escolhas aí vão ter, ela vai me afetar e também vai afetar o próximo. Então foi um despertar assim doloroso, né? Todo dia é um despertar. Hoje em dia já não é mais tão penante, tão difícil para mim poder fazer isso. Já está um pouco mais leve, porque eu tomei consciência da minha autorresponsabilidade. E, e quando eu olho para trás, eu vejo as coisas que aconteceram, os sinais que eu recebia do universo, tipo, acorda, meu amor, vamos? Não é assim. Foram muitos sinais que eu recebi e eu não despertei a tempo, até que veio tudo isso de uma vez e eu, enfim, né, despertei. Foi mediante a dor e os incômodos, os sofrimentos, mas hoje olhando para trás eu vejo que valeu a pena, porque eu aprendi com a minha dor, eu aprendi a me autoconhecer. Então, assim, seja lá o que você tá passando, tenta olhar para ver o que o universo, o que Deus, independente do que você acredita,
Que mensagem você está recebendo? A minha mensagem foi essa. Eu tive que dar um jeito ali de decifrar. Hoje em dia já é mais fácil, mas eu tive que decifrar essas mensagens que eram recebidas. E me levou a muito estudo, porque eu busquei saber o porquê que aconteceu desse problema com a minha tireoide. Eu tentava entender o porquê do acidente. Mas por que o acidente? Será que eu atraí mesmo? Eu ficava pensando nisso, sabe? E eu tentava entender o porquê de acontecer tantas coisas. Falei, não é possível que eu atraí tudo isso. E sim, foi possível, eu atraí. Mas assim, é possível a gente mudar essa polaridade que a gente se encontra. Se eu conseguir mudar desse negativo, desse monte de coisas acontecendo, coisas quebrando, acidente acontecendo, problema de saúde, problema financeiro, você também pode mudar essa polaridade. Muda a partir dos pensamentos. Realmente isso que eu escutava e eu não entendia. Do jeito que a gente é aqui dentro, vai ser o nosso exterior. Então, se tudo à nossa volta, se tudo à minha volta estava bagunçado, dentro de mim também estava tipo tudo bagunçado. Então eu tive que mudar primeiro, desculpa. Eu tive que mudar primeiro aqui dentro para depois transparecer aqui para fora. Bom, gente, isso foi só um resumo. Desculpa. Isso foi só um resumo do meu despertar, porque parecia realmente que eu estava anestesiada, adormecida, sei lá. Porque se eu fosse falar aqui, cada detalhe ia demorar um pouco. Mais pra frente, quem sabe, né, eu não traga mais detalhes voltados só para o problema da tireoide, só do acidente. Mas por enquanto é isso. Eu espero que eu contando como foi o meu despertar possa vir também a te ajudar a ver será que você não está passando por um despertar e não está conseguindo identificar. Espero que tenha ajudado. E se fez sentido para você, internalize. Se não fez, desconsidere. E se puder, curta o vídeo, compartilha, né, comenta. Se você quer trazer algum assunto para eu poder falar, deixa nos comentários também, que vai ser de grande ajuda, tá bom? Então até o próximo vídeo e tchau, tchau!